O que é o sentimento, né, de inferioridade, ou seja, o complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é um sentimento de inadequação que você tem, né? Ou seja, você tem um certo grau de inferioridade. Você tem, né, na verdade, um certo grau de melancolia porque você não se sente pertencente àquele grupo. Ou aquele grupo, na verdade, não se encaixa aos seus padrões, ou você não se encaixa ao padrão do grupo. O que funciona na maioria das vezes. Por quê? Os seres humanos são muito mais violentos, na verdade, quando estão em grupo. Então, quando eles estão em grupo, eles têm uma maneira, na verdade, de solapar e inibir a essa pessoa, fazendo a mesma sentir até mesmo um auto-repúdio. Interessante que a mesma começa a se repudiar contra si mesma, porque não consegue se adequar a esse grupo, chegando mesmo até a perguntar o que está de errado com ela. O interessante é que o termo, né, da origem, né, do complexo de inferioridade começou com um discípulo de Freud chamado Alfred Adler, né, do qual que o ser humano ele pode desenvolver uma espécie de psicologia individual, né? Ou seja, o ser humano ele teria um sentimento, né, de inadequação mediante 3 fatores, né? Ou seja, o sentimento de inferioridade, né, a busca por superioridade e o complexo de inferioridade. Interessante que o sentimento de inferioridade, né, Adler ele postulou que os seres humanos sempre nascem com um certo grau de dependência, na verdade, me perdoe, e de inferioridade. Por quê? Porque ele é totalmente dependente da mãe. A criança, quando ela nasce, ela não nasce com o seu ego formado. O ego, na maioria das vezes, é uma construção social. Então, quando o filho, quando nasce, está praticamente bebê, ele tem um sentimento de inferioridade e de inadequação. Então, por exemplo, quando a criança vai assumindo certos graus, né, de individualidade, na verdade, ela sempre vai buscar o quê? Por superioridade e querer se desvincular, né, na maioria das vezes, dessa dependência emocional referente à família. Interessante que a mesma nunca consegue se desvincular mediante os traços familiares, quanto mais se eles são saudáveis, né? Então, esse sentimento de inferioridade que a pessoa tem o impulsiona, na verdade, a buscar uma espécie de individuação, tá? E para suprir suas deficiências, que sempre é colado à sua dependência, ou seja, se a pessoa não consegue fazer nada por conta própria, ela sempre se sentirá, na verdade, inferior em relação ao outro, mesmo que o outro também, tá, não tenha um sentimento de superioridade sobre a mesma, tá? Mas o indivíduo, dentro, né, da teoria de Adler, sempre procura buscar superioridade, ou seja, para superar as suas próprias deficiências e alcançar seus objetivos. E o complexo de inferioridade, como se forma, né? Interessante que quando o indivíduo não consegue superar esse sentimento de uma forma saudável, né, ele desenvolve um complexo de inferioridade, o que pode resultar em pensamentos compensatórios, como a busca de poder, reconhecimento ou sucesso. Ou seja, quando uma pessoa ela é totalmente obcecada a fazer algo por compulsão, na verdade, ela está procurando, na verdade, suprir essa carência. Então, toda pessoa é obsessiva, toda pessoa que é obsessiva sempre procura, na verdade, suprir essa carência, essa sensação de vazio, essa inferioridade. Muitas vezes, por isso que você encontra pessoas que, na verdade, têm sucesso na vida, mas ainda tem esse complexo de inferioridade, porque a sua natureza é compulsiva. É uma pessoa que sempre
busca, na verdade, uma espécie de completude fora dela, não dentro dela. Não estou falando de uma maneira totalmente mística, vamos dizer assim, ou piega. Há uma frase de Jung que diz que aquele que olha para dentro desperta, aquele que olha para fora sonha. Então, na maioria das vezes, uma pessoa, quando tem complexo de inferioridade, ela sonha, mas ela sonha com algo grandioso, né? Ela não está numa busca, na verdade, de autodescoberta. Ela está numa busca de ser totalmente reconhecido pelo outro. Ou seja, se a pessoa dá uma aprovação a ela, ela se sentirá, na verdade, satisfeita outrora, conforme um determinado tempo. Mas depois, essa sensação de vazio, na verdade, ela sempre se torna uma espécie, por exemplo, de algo oco, né? É uma vaidade não resolvida, é um trauma não resolvido. Por mais que essa pessoa, por exemplo, tenha uma infância totalmente deficitária, quando ela chega na sua idade adulta e obtém sucesso, na verdade, aquele trauma dela nunca será suprido. Então, todas as pessoas, na verdade, têm seus traumas. A diferença é saber conviver com esse trauma, e a outra maneira, na verdade, é querer encobrir esse seu lado escuro, do qual que você não quer abraçar a si mesmo, abraçar aquela criança que outrora foi machucada e você não reconhece que tem essa criança. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, que tem um complexo de inferioridade muito grande, ela muitas vezes se torna totalmente irascível. É aquela pessoa que é quieta, reprimida, mas essa pessoa, na maioria das vezes, quando vai obter um ato, na verdade, como absolvição, ela sempre vai cometer um ato sobre a própria vida, porque a mesma não se basta, está sempre vazia. Tem pessoas que é tão infeliz que chega a um ponto que chega, a dizimar a sua própria existência. Interessante que tem uma frase de Píndaro que diz: torna-te aquilo que és. E o que o ser humano é aquilo que ele faz constantemente. Nisso está a sua essência. Ou seja, ser o melhor, na maioria das vezes, não é se sentir melhor consigo mesmo. O ser humano, ele apenas cresce individualmente, tá? Quando ele sempre enfrenta certos tipos de adversidades, e com isso vai aumentando a sua individualidade. Ele vai ter um conceito de self muito mais encorpado, né? Ou seja, ele vai tendo uma espécie de autoestima e autoimagem. Interessante que o complexo de inferioridade pode tanto afetar a autoestima e a autoimagem, enquanto que a autoimagem vai afetar a autoestima. O que é autoestima? O psicanalista Flávio Gigottaki, ele diz o seguinte, que as pessoas, na maioria das vezes, não estimam seus talentos, ou seja, ela se exime dos seus talentos e olha apenas o seu defeito. Então, o que ela alimenta, na verdade, é aquilo que lhe faz se sentir mal. Então, por isso que as pessoas que têm uma autoestima muito baixa não aceitam, na maioria das vezes, um elogio, o que vai afetar a sua autoestima. Por quê? Porque esse pensamento foi tão deturpado mediante a criação, mediante a comparações. Na verdade, os pais compararam filhos com os outros são melhores em detrimento aos outros e outros são inferiores. Então a mesma nunca se sentirá grata ou merecida de um elogio, porque já formatou na mente dela que ela nunca merecerá um amor correspondido, um reconhecimento correspondido. Mas o que a mesma faz, na verdade, quando busca algo com um forte anseio, também ela não busca ser reconhecida. Também tem esse aspecto, mas ela busca também completar esse buraco que ela nunca saberá o que preencherá, esse buraco. Então, por isso que Lacan fala que o ser humano, ele é, na verdade, um ser vazio. Então ele sempre buscará no outro aquilo que ele não tem em si. Então todas as pessoas buscam uma espécie de completude do qual não tem, Então somos sempre eternos carentes, na verdade,
certo? Em termos carentes de carinho e de atenção, e que a outra pessoa também nunca pode alcançar, na verdade, a nossa estigma e a nossa alma de ser completo. Então o problema disso também, o que há, é o universo de comparação. Então você não se deve se comparar às pessoas do seu convívio social, porque são essas pessoas do seu convívio social, seja no trabalho, na escola ou em qualquer lugar onde você trabalha, essas pessoas sempre vai fazer o quê? Se afirmar sobre em cima de você. Ela está transportando o complexo dela para você como uma forma de expurgo. Agora, se você alimenta esse sentimento de comparação, você se sente sempre, na verdade, inferior a ela, e você começa a agir de uma forma totalmente ressentida, não agindo da maneira como deveria agir, de igual para igual. Então, as pessoas que têm o complexo de inferioridade, na maioria das vezes, têm um caráter totalmente ressentido, porque acha que nunca se tornará uma pessoa melhor. Interessante que ser melhor não significa se sentir melhor, né? Ou seja, toda vez que você vai se transpassar acerca de si, vai ser sempre através de abnegações, lutas e sofrimentos, e também que isso gera, né, uma superação de si mesmo. Então, quando diz a frase de Píndaro, né, torna-te aquilo que és. Então, o ser humano nasceu para ser o melhor de si mesmo, sabe? Indiferente do que as outras pessoas dizem acerca dela. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.